moro em Sepetiba. Desde 2010 eu moro em Sepetiba. E antes? Antes eu morei em vários lugares da Zona Norte. Morei na Penha, morei na Ilha do Governador, morei em Pilares, morei no Caju, morei em Quintino. Meus pais se separaram, meu pai foi morar no Caju. Eu fui morar com ele, eu tinha por volta de 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade. Aí de lá a gente não tinha casa, aí ia conforme a maré, né, econômica, conforme ia o trabalho dele. Até que, quando eu tinha uns 15 anos, eu fui morar com a minha mãe aqui em Sepetiba. Eu vim para cá, aí morei um tempo aqui, até que eu me formei, né, no ensino médio, fui para Corpo de Fuzileiro Naval e depois, quando eu fui servir, aí eu fui para Penha, aí escala de serviço apertada, acabei morando lá. Aí depois, conforme eu ia mudando de quartel, eu ia mudando também de residência. Meu pai, ele trabalhava em escritório, era assistente de alguma coisa no escritório. Minha mãe se aposentou como agente comunitária de saúde. Eu fui militar. Eu saí da Marinha em 2010, foi quando eu retornei para Sepetiba. O motivo de entrar... Eu tinha 18 anos, precisava trabalhar, já estava entrando nessa vida de consumo, né? E meus pais não têm formação universitária, nada disso, e eu vi nas Forças Armadas uma saída profissional, entendeu? Uma forma de ganhar a vida, e assim fui. E chegando lá, não era nada do que... Não do que eu esperava, que eu não esperava nada, mas não tinha nada a ver comigo, assim. Acabei ficando 5 anos e meio, fiquei mais do que eu esperava. Fiquei mais até do que acredito que eu deveria ter ficado. Aí saí, aí voltei para casa da minha mãe, aqui para Sepetiba. Foi feliz porque eu estava saindo da Marinha, então foi muito feliz. Sair das Forças Armadas para mim foi, nossa, foi muito bom. Você descobriu lá que a sua forma de ver o mundo... Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a Marinha. Por exemplo, assim, o que te incomodava muito? O que me incomodava muito é as obrigações normativas, vamos dizer assim, né? Estética. A estético-normatização, isso me incomodava muito. E um modo de ver a vida muito banal, muito normatizado, muito reto, todos pensam da mesma forma, e umas obrigações que não tinham muito sentido na minha cabeça, assim, não tinha nada a ver comigo. As relações hierárquicas da Marinha, até onde eu sei, no Corpo de Fuzileiros Navais, é a mais estreita, digamos assim, é a mais radical dentro do Corpo de Fuzileiros Naval, não da Marinha Mercante. Então isso também me incomodava bastante, não tinha muito a ver comigo. Hoje são boas. Hoje são boas. Já peguei épocas das ruas não terem asfalto e de chover e alagar. Agora hoje não, hoje funciona. Hoje é razoavelmente urbanizado. Você mora com a sua mãe e mais alguém? Não, moro sozinho hoje. Eu moro sozinho. Mas isso. Você resolveu se manter em Sepetiba? A casa é nossa, da minha mãe e tal. Minha mãe tem outra casa lá. Mora nas proximidades. Eu sou funcionário público da educação, trabalho no quadro de apoio, sou agente educador do município do Rio de Janeiro. Qual escola? Trabalho numa escola aqui em Santa Cruz, numa comunidade ali chamada Santa Veridiana, próxima ao Cesarão. A localização da escola. Ela é dentro de uma comunidade, então ela atende basicamente aos filhos da comunidade, vamos dizer assim. É uma comunidade que precisava de uma escola relativamente nova, tem 6 anos e pouco, se eu não me engano. A estrutura da escola é boa. Por exemplo, porque a gente ouve falar de educação pública, né? A escola funciona, as salas todas têm ar-condicionado, tem professores, tem uma estrutura bem legal. Eu sou ateu, né? Eu sou ateu. E eu sou bem afastado de religião, de todas as
religiões, então eu não me envolvo, nunca me envolvi. Então não é algo que eu saiba bastante, assim, porque não está dentro do meu dia a dia, não está na minha vida, a religião não faz parte, já tem muitos anos. Não sei, porque, como te falei, eu não me envolvo nessas questões religiosas, nem questões bairristas, assim, não tenho nenhuma participação em comunidade, nada do gênero, então é algo bem distante de mim. Eu trabalho na educação, né? Então, no trabalho, sim, a gente vê que os profissionais são muito religiosos e, de certa forma, a religião acaba entrando, de um certo modo, na prática docente, vamos dizer assim. O Estado laico é complicado porque a questão religiosa ela é muito cultural. Ela é cultural também. Então, você vai ter, por exemplo, agora estamos em dezembro, e as festas de final de ano, todos acabam tendo contexto religioso, já que o Natal tem contexto religioso, né? Não um contexto religioso em si, mas um contexto cristão. Então acaba, de certo modo, inevitavelmente ocorrendo um determinado proselitismo religioso dentro da prática docente, dentro das práticas culturais da escola. Algo que é visto por eles, pelos educadores e afins, como algo normal, inclusive por aqueles que não são religiosos, pelos pais de alunos e alunos que não são religiosos acabam não vendo isso com estranhamento, porque faz parte do costume, faz parte da cultura. Olhando de fora, me incomoda, mas é algo que é tão naturalizado que, se você for falar alguma coisa contra, isso está sendo direcionado para uma determinada religião, isso é cristão demais, eu vou parecer louco. Eu vou parecer alguma pessoa assim que é revoltado, alguma coisa do gênero. Não sei, eu acho que aconteceu naturalmente, de eu não ter nenhum tipo de envolvimento, de não ter muita crença na política, não na política representativa, mas na política de se envolver nas questões bairristas. Inclusive, eu me envolvo mais nas questões de bairro relacionado a onde eu trabalho do que onde eu moro. Porque lá, de certo modo, eu sou um profissional, eu estou ali na ponta de lança, no contato com o pai de aluno, com o aluno e com o professor, faço essa intermediação. Então, acabo me envolvendo um pouco mais onde eu trabalho do que onde eu moro. Eu namoro tem 6 anos, né, com a mesma pessoa, da Ilha do Governador, então minhas amizades são bem restritas assim. E normalmente eu estou com ela, estou com alguns colegas que eu fiz durante essa minha trajetória e tal, não só de Sepetiba, pouco em Sepetiba, mais pelo Rio de Janeiro, assim. Mas hoje eu sou bem reservado. E meu pai, ele é da roça, né? Saiu de lá cedo para vir trabalhar no Rio, na cidade do Rio. E ele fez o que estaria mais ou menos o primeiro segmento do ensino fundamental hoje, até o 5º ano, que seria o 5º ano hoje. Mais ou menos foi até onde ele estudou. Minha mãe concluiu o que a gente chama de ensino médio hoje. Meu pai ele trabalhou numa distribuidora de revista. Eu sempre tive muito contato com revista, com HQ, com revistinha Turma da Mônica, X-Men e afins. Revista adulta, sim, revista adulta. E ele guia alguns livros, sempre tive bastante livros, assim, romances em casa, mas não cresci em ambiente onde os pais liam, onde tinha esse contato com livros, com educação propriamente dita. Por mais que ele não tenha tido estudo, ele sempre ele pagou escola particular para mim, assim, escolinha de bairro, né? Ele sempre viu importância na educação. Talvez por não tê-la, né, e por ver nisso um mecanismo de valorizar
sua força de trabalho, né, de conseguir ganhar mais dinheiro, de conseguir um emprego, acaba sendo meio que um ciclo fechado que acaba me prendendo, de certa forma, nesse perímetro aqui da Zona Oeste, né? Eu estudei aqui no centro de Santa Cruz, trabalhava no Veridiano e morava em Sepetiba. Então, eu ia para o trabalho, do trabalho vinha para cá e daqui ia para casa e assim foi. Acesso é uma palavra-chave, né? A gente aqui da Zona Oeste, a gente está afastado dos nichos culturais do Rio de Janeiro. A gente está longe de eventos, a gente está longe de cultura, tanto na área educacional, né, mais pragmática, na área de ensino mesmo, quanto na área de lazer, de entretenimento. O lazer daqui ele é muito pautado no consumo, né, no shopping, no consumo da noite, da balada. E a produção cultural e o consumo de cultura é mais lato, mais despretensiosa, assim, uma cultura mais elaborada pela própria comunidade e tal, aqui falta muito, falta demais esse tipo de envolvimento, né, do morador com produção cultural. É muito pautado no consumo, na compra e venda de determinado aspecto cultural, no consumo de cinema, por exemplo. A gente quase não tem teatro, a gente tem um teatro em Campo Grande que basicamente não funciona. Para você conseguir ir a uma peça no centro da cidade é complicado a volta para casa, porque, por exemplo, da Praça Tiradentes, num domingo à noite, para vir para cá é bem complicado. Para ir para Santa Cruz é complicado, para ir para Sepetiba, então, como eu já morei em favelas, eu morei dentro de comunidades que tinham movimento de tráfico de drogas e etc., em relação à violência, aqui, até disso a gente é afastado. Porque, em relação... É verdade que Santa Cruz tem suas favelas, tem lugares que tem movimento de tráfico de droga e lugares que tem movimento de milícia muito forte. Porém, onde eu moro, em Sepetiba, é muito tranquilo. É tranquilo de eu dormir com a porta, com o portão aberto, de nunca ter tido problema de assalto, de nada do gênero. Eu já morei em lugares que tinha intenso movimento de tráfico de drogas. Então, você não ter esse contato de você sair de casa e ter um movimento de tráfico de drogas à sua porta e tal, isso é, de certa forma, para quem mora em subúrbio, algo positivo. Na hora. Nem precisaria ir tão longe. Eu, passando por um concurso público, eu me mudaria daqui. Onde? Primeiro, eu gosto de mudar, eu gosto de mudança. Né? E outra coisa Sepetiba é muito afastado de tudo. Para qualquer coisa, você precisa pegar uma estrada, você precisa... Pô, se você não tiver carro, então, eu não dirijo, não tendo carro, você está completamente alienado e afastado de tudo. O transporte ele só funciona quando o transporte serve de caminho para o trabalho, quando ele é um instrumento da reprodução da força de trabalho. Quando não, ele é complicado. Por exemplo, para o lazer, se você quiser sair para lazer, final de semana, onde não tem esses trechos já rotulados pelas empresas que levam o trabalhador para os centros para trabalhar, seja para Barra ou para o centro da cidade, é bem complicado. Depois que eu entrei para a faculdade, e esse foi um ponto positivo da faculdade, foi esse contato com uma cultura mais elaborada, mais saindo do pragmatismo do ensino propriamente dito para a reprodução da força de trabalho, para eu procurar um emprego, de acesso e conhecimento, de conhecer pessoas que leem, que vai te indicar um livro, que vai, pô, toma isso daqui, que isso daqui é legal, não sei o quê, de um filme diferente. Então, a universidade, para mim, aqui foi muito importante, principalmente por isso, por esse contato com coisas que eu não tive contato, até porque eu fui militar, né? E meus pais não tiveram acesso
nível superior e tal. Então, aqui eu tive contato com pessoas diferentes, né? Hoje eu não me vejo mais sem estudar, sem ler, mesmo que não seja algo pragmático, estudar para arrumar um emprego, estudar para passar num concurso ou para alguma coisa do gênero. A universidade ela é vista pelas pessoas que eu tenho contato, mas como uma forma de superar problemas econômicos, vamos dizer assim. E também uma forma de chegar a um certo status social e tal. Por exemplo, onde eu trabalho, né, eu trabalho com professoras que não tinham curso superior e que o curso superior ele veio a trazer um dinheirinho a mais no final do mês, então elas vinham para estudar por causa desse diploma, desse dinheiro a mais que a faculdade traria, que a faculdade levou. Então, o ensino acaba sendo, pelas pessoas que eu converso, que eu conheço, assim, uma forma de superar dificuldades econômicas, uma forma de conseguir valorizar a sua força de trabalho. Eu ainda não consegui fazer nada com o meu diploma. Eu me formei em História, fiz uma pós-graduação na área de educação e estou fazendo pedagogia agora. E estou fazendo pedagogia, inclusive porque o mercado de trabalho, e só por isso. Hoje eu me coloco nessa situação. Estou fazendo pedagogia porque o mercado de trabalho hoje está mais aberto à pedagogia do que à licenciatura em História. O artigo 1º já fala sobre as funções da educação, né, que seriam duas, basicamente. Educar para a cidadania e para o trabalho. E essa educação para a cidadania, ela é bem complexa, assim, ela é bem difícil de você desenvolver o que seria essa educação para a cidadania, né? Eu acho que a educação superior está bem resumida a ensino protocolar, pragmático, tecnicista, pelo que eu vejo. Pelos meus colegas e conhecidos meus que ingressaram no curso superior junto comigo e tal, são diferentes. Eu vejo que o modo de enxergar a educação é bem diferente do meu, assim. Qual é o seu modo? Eu vejo educação mais a longo prazo, porque a minha formação, eu tenho algumas pretensões, então determinado tipo de coisa, hoje, para mim, iria me castrar. Por exemplo, se eu fosse usar meu diploma para trabalhar, para dar aula e buscar dinheiro agora, eu não teria a cabeça e o tempo que eu quero ter para me instruir, para continuar meus estudos e tal. Entendeu? O que a maioria dos meus colegas fazem. Então, inclusive, eu estava dando aula num cursinho, mas isso estava me sugando muito, assim. Porque eu tenho meu emprego, eu ganho pouco, mas é emprego público, né? Então, eu tenho o meu emprego, poderia correr atrás para dar aula e tal, mas isso ia acabar, de certo modo, atrapalhando, acredito, meus estudos, esse processo aí. Não sei, talvez, mas não sei se é questão de ser sonhador ou não, mas são valores mesmo, entendeu? São valores. Como eu falei, eu poderia hoje estar ganhando mais, poderia hoje estar trabalhando em algo que me desse uma renda maior, entendeu? Mas eu não teria o tempo e a cabeça, o espírito para fazer as leituras que eu faço, para estar aberto a novas possibilidades e estar sempre estudando. Mas a universidade pública, como eu estava falando dos meios culturais e como nós somos alienados aqui na Zona Oeste desses meios culturais, a universidade pública está nesse contexto também. Então, para eu estudar morando em Sepetiba, eu teria que estudar na UERJ, senão seria inviável. E mesmo estudando na UERJ, é distante, é problemático, tem greve, também é problemático e também é custoso. Economicamente, talvez não sairia mais barato do que estudar numa particular, dentro do curso que eu fiz, por exemplo, né? Talvez se eu fizesse um curso mais caro, não. Mas mesmo assim também tem forma de financiamento federal, enfim. Mas estar alheio à universidade pública também tem a ver com a questão geográfica, com a questão de acesso. No meu caso, por exemplo,
eu nem cogitei a possibilidade de fazer uma pública. Nem cogitei. Não pela dificuldade do acesso em relação a vestibular, mas porque realmente é custoso. E também não fazia parte do meu métier, vamos dizer assim, essa vida acadêmica, essa coisa de estudo, não fazia parte, não tinha noção, mais ou menos, do que era, de que você sai do ensino médio, você vai para uma faculdade que nem é, que todos nós temos noção. Não, eu saí do ensino médio e agora, o que eu faço? Tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar vida. Entendeu? Então eu vinha a pensar em estudar, em me educar bem depois, assim. Por que do curso de História? Porque, bem, primeiro lugar mais viável economicamente, não vou mentir. Talvez se economicamente fosse, tivesse um curso de economia que fosse igual o valor e na mesma instituição, talvez eu faria economia. Talvez eu tinha feito. Sim, foi o curso mais acessível, exatamente. Porque a entrada na faculdade, a entrada no curso superior, ela é uma coisa. Depois que você entra, você vai se desenvolver. Então, até eu entrar foi uma coisa. Depois que eu entrei, comecei a ter acesso principalmente a pessoas diferentes, pessoas que tinham contato com literatura, pessoas que tinham contato com política, pessoas que estudavam, que liam, que esse mundo fazia parte da vida e que não fazia parte do meu. Eu comecei a ficar interessado por isso mais do que outra coisa. Independente da matéria. Independente da matéria, independente do que seja. Para mim foi importante como pessoa, entendeu? Como para o meu crescimento, para o crescimento como pessoa, construção do meu conhecimento, né? Foi muito importante, sim. Mas eu vejo também colegas que estudaram aqui e que foi importante economicamente. E que tem uma colega minha que acabou de passar por um concurso do município. Ela trabalhava comigo na área da educação como apoio. Ela se formou em pedagogia e agora vai assumir um cargo que ela vai ganhar 4 vezes o que ganhava. Então, e é um tipo de pessoa que não é muito dada, digamos assim, a essas questões mais culturais, livrescas, assim, já é uma pessoa mais pragmática que estudou para efetivamente conseguir um emprego melhor e conseguiu. Sim, eu acho que a presença física de uma universidade, ela, de certo modo, traz pessoas que talvez não pensassem, e que foi o meu caso, em fazer um curso superior. E pela presença física da universidade e pelo que um curso superior representa, não só economicamente, mas como símbolo, né? Uma pessoa formada com curso superior, aqui no subúrbio, eu acho relevante, sim. Claro que quando nós vamos fazer uma análise sobre essas questões, inevitavelmente a gente acaba caindo no campo ideal, que o ideal seria efetivamente a escola pública e até as escolas particulares formarem pessoas que consigam produzir seu próprio conhecimento, produzir seu próprio crescimento pessoal e seu crescimento profissional. Se for o caso do ensino superior, que todos tenham a perspectiva de cursar um ensino superior, seja ele particular ou público, né? E essa perspectiva eu não tive. Eu só tive pela presença física dessa universidade. A expansão da educação superior no país, da educação particular, da educação privada, ela foi engendrada num processo econômico, de abertura econômica e de subserviência do governo a essas instituições. Então, a normatização é você investir na educação básica, pública, e abrir espaço para as privadas no ensino particular, no ensino superior. E assim foi com o FHC e assim foi com o Lula, inclusive com financiamento da educação privada pelo Estado. Ou seja, você tem o PNE, por exemplo, que coloca como seu plano mais
abrangente, digamos assim, como seu plano mais abrangente, não, ambicioso, os 10% do PIB para a educação. Porém, não é 10% do PIB para a educação pública. Aí você tem 10% do PIB para educação. E isso serve também para financiamento. Então você vai financiar. E quem é que você vai financiar? Você vai financiar o pobre. Você vai financiar o pobre que não conseguiu passar para a educação pública ou por causa, por exemplo, dessa distância que eu estava te falando da UERJ, vai correr para uma particular. Então, o Estado vai financiar o pobre para dar dinheiro para a burguesia da educação superior. Ou seja, é como se o Estado desse diretamente dinheiro na mão do cara da educação superior. Só que esse dinheiro ele vai passar pelo cidadão que não teve acesso ao ensino superior público. É incrível como esse curso superior ele é um objeto de consumo. Ele é mais um sapato na estante.